Então, beleza, pessoal. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intoxicação por flúor. E aí, na verdade, hoje eu vou precisar de muita ajuda de vocês. Por quê? A gente tem experiência na intoxicação por flúor. Ou seja, um paciente que chega com sinais e sintomas de intoxicação por flúor, mas dentro da medicina, dentro da minha vivência, a gente não tem um manejo do flúor. Por exemplo, a gente não usa o flúor como um fármaco ou como um medicamento dentro da medicina. E a gente sabe que é um medicamento, né, um elemento que é muito utilizado aí na odonto, inclusive, desde o início do século passado, já foi comprovado por estudos da odontologia que a suplementação, né, a utilização do flúor, principalmente na água, né, trouxe uma diminuição absurda de número de cáries em crianças e em adultos também. Então, por isso que foi regulamentado essa utilização da água fluoretada, né? Tem que ter, é obrigatório em todo tratamento de água ter o flúor. Isso daí segue o exemplo de algumas outras coisas que eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, toda farinha de trigo, vocês já repararam que toda farinha de trigo é enriquecida com ácido fólico? Vocês já ouviram isso? Eu acho que farinha de trigo vem escrito, enriquecida com ácido fólico. Isso. E vocês sabem por quê? Ué, o que tá fazendo aí? Será que eu tô falando? Hein, pessoal? Vocês sabem por quê? Coisa de combate à desnutrição? Não, não é desnutrição, não. Ácido fólico é um tipo de vitamina B, não é? Isso, vamos lá. E por que foi incluso de maneira... Toda farinha de trigo tem que ter ácido fólico. Vou fazer outra pergunta. Então, vou fazer outra pergunta. Por que todo sal é iodado? Para prevenção de... escorbuto. Não. Escorbuto é vitamina C. C, isso. Para combater doenças na... na tireoide. Isso. Então, olha que bacana. Isso daí são medidas de saúde pública para evitar algumas doenças. Então, por exemplo, a suplementação de ácido fólico nas farinhas vem para quê? Para as pessoas terem uma ingesta mínima, pelo menos, é uma forma de você conseguir ingerir ácido fólico e evitar, principalmente as mulheres, nas suas gravidezes, né, ter uma suplementação de ácido fólico e evitarem o quê? Má formação de coluna vertebral e a questão da mielomeningocele, que é aquela má formação da criança que, quando nasce, não tem a formação embriogênica completa do tubo neural. Então, isso daí foi... Oi? Por isso que as grávidas suplementam, né, ácido fólico. Isso, e por isso que as grávidas, inclusive, além das farinhas serem enriquecidas por ácido fólico, elas também suplementam ácido fólico durante a gestação. Da mesma forma, gente, que o iodo. Percebeu-se, né, que, por exemplo, áreas muito longe do mar, as pessoas não tinham muito contato com iodo, né? E aí eles começaram a pensar em uma forma de ação pública, né, de ação de política pública, de como suplementar iodo. E aí viram que botar iodo no sal não mudava o gosto, e como todo mundo come sal, era uma forma de você conseguir ingerir iodo e evitar que esses pacientes desenvolvam, por exemplo, o bócio, né, que é o bócio endêmico, que ocorria muito nas regiões muito de interior. Então, por exemplo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, todos esses estados mais interiorizados do Brasil, até uns 80 anos atrás, o número de bócio endêmico era muito grande. E isso foi descoberto que, na verdade, era carência de iodo na alimentação dessas pessoas. E acabou suplementando isso no sal, que é uma forma que não muda o sabor, acaba que todo mundo vai ter essa ingesta e vai evitar doenças como o bócio. E aí vem o lance também do quê? Da política pública de saúde bucal, que a fluoretação, né, o uso do flúor, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tanto na dentina quanto no esmalte, não é isso? Evita a formação de cáries. E aí isso que eu ia perguntar, dentina e esmalte são
são fases? Então, por exemplo, criança vai ter mais dentina e os adultos mais esmalte? Como é que é? Não, é o contrário. contrário. É o contrário? A dentição decídua, ela tem menos dentina e mais esmalte. A Tá. permanente tem os dois. Muito Tem uma bom. formação maior de dentina. Isso. E aí percebeu-se, né, que a utilização do flúor, principalmente gel, né, que é uma forma que vocês utilizam, diminui bastante a possibilidade dessas próprias bactérias, né, da nossa cavidade bucal fazerem esse processo de cárie. Não vou dar aula de cárie, né, porque eu não sei nada de cárie. Então vamos falar o que acontece quando a gente tem uma intoxicação pelo flúor. Então, o flúor lá, gente, a gente sabe que tem a água fluoretada. Então, o nível de flúor que tem na água não tem a possibilidade de a gente ter uma intoxicação por flúor, concordo? Que a gente ia ter que tomar milhões de litros de água de uma vez só para conseguir chegar a um nível sérico de flúor que possa causar uma intoxicação. Então, isso não ocorre. Então, na verdade, as intoxicações por flúor são muito descritas nos pacientes que vão fazer a aplicação de flúor no consultório odontológico, ou aquelas ações de saúde pública também, de fazer a solução diluída de flúor, e nas escolas tem aquele dia de fazer o bochecho com flúor. Como é que é essa história aí? Me conta aí para vocês, como é que é essa diluição dessa ação para a criança? Um de cada vez. Cadê a galera da odontopediatra? Todo mundo calado, gente? Tem isso ou não tem, essas condutas? Professor, a gente, particularmente a Professor. turma B, fez isso uma vez. Ah, Não, perdão, fez duas vezes. Uma na escolinha Jacinta, em frente à Multivix, e aham. outra numa ação de estágio lá em Vila Velha. Mas a professora já pedia para que a gente manipulasse o flúor na concentração exata e nessas ações para pessoas específicas, porque o flúor não tem necessidade que todo mundo faça uso de forma indiscriminada, né? E aí faziam a 5 ml, 10 ml, bochecho, 1 minuto, ficava 1 hora sem ingestão de água ou alimentação. Perfeito. Então, e aí, Ou a gente gente... aplicava o flúor gel na escova e escovava os dentinhos também. É A isso, maioria assim. das vezes, a gente, quando era criança abaixo de 3 anos, a gente fazia, ou fazia bem pouquinho na escova, e só criança de 7 anos, que já sabe cuspir, que a gente deixava fazer bochecho. Eu fiz isso várias vezes. Show. Aí, foi Vanessa, né, que falou? Foi. Então, aí, Vanessa, você falou uma coisa bem bacana, porque assim, qual é a grande sacada e qual é o grande risco do flúor? É justamente as crianças que não têm essa possibilidade, essa gerência toda de cuspir, engolir, não sei o quê, e acabar engolindo o flúor. Porque o grande problema do flúor é quando ele é engolido e chega no estômago e vira o quê? Ácido fluorídrico, né? Florido. Isso, que acaba tendo uma absorção muito grande. E aí, quando ele tem essa absorção, ele diminui muito o nível de cálcio sérico, ou seja, o nível de cálcio que está correndo na corrente sanguínea. E cálcio, gente, é importante para tudo, principalmente, inclusive, para fazer aquela, eu não sei se vocês lembram lá da anatomia e da histologia, se ligar a quitina e a miosina e fazer contração muscular, inclusive contração muscular cardíaca. Então, quando você tem cálcio muito baixo, você começa a ter cãibra, começa a ter vômito, náusea, diarreia, dor abdominal, por aí vai, e inclusive parada cardiorrespiratória por uma arritmia cardíaca grave. Então, o grande lance e a grande preocupação do flúor, na verdade, é evitar que essas pessoas, principalmente as crianças, façam a ingesta do flúor. E aí eu vi, é muito raro, tá, gente? Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca peguei uma intoxicação por flúor, nunca peguei. Mas eu fui buscar até na literatura, tem caso até de óbito. Tem um caso justamente de um relato de caso de uma escola dessas que preparou a solução de forma inadvertida, uma criança tomou um copo inteiro dessa água fluoretada, né, dessa solução, e acabou evoluindo a óbito, mas é muito, muito, muito raro.
Agora, é uma coisa super evitável com coisas simples, né? Então, a própria postura, e aí eu fui buscar até dos colegas odontólogos dando aula sobre isso, é o que eles batem muito, que é o quê? Sempre sentado, fazer o procedimento tanto de a passagem do gel, a escovação, ou até do bochecho, sempre sentado, e no consultório sempre com o aspirador ligado no máximo. Isso daí foi unânime em todas as aulas que eu assisti dentro da Odonto, buscando. E aí eu queria saber de vocês qual é a orientação que passam para vocês sobre essa questão de prevenção para evitar a intoxicação. É isso mesmo? Tem alguma coisa a mais? Como é que é? É isso mesmo, professor. Geralmente é raro, né? Porque toda aplicação de flúor tem que ser supervisionada pelo cirurgião dentista. Então, se a criança consegue cuspir, a gente coloca a dose de acordo com a idade e ele vai cuspir. E no consultório a gente aplica, mas fica ali com a bomba a vácuo sugador sugando. E nas escolas, quando a gente coloca uma quantidade bem pequena na escova os dentinhos dela, também a gente pode tirar o excesso com uma gaze. Então, assim, é raro isso acontecer mesmo. Perfeito. Se tiver supervisão. Na clínica de odontopediatria, eu, às vezes que apliquei, sempre fazia direto com o flúor em espuminha, né? Passava com a escova da criança e, enquanto isso, a minha colega ia aspirando já no mesmo momento. Ia passando e ia aspirando. Show. Show. E a facilidade o que a Dani disse aí, de ser espuma, é justamente reduzir o volume de solução sem reduzir a concentração. Então, talvez tenha sido uma tecnologia que facilitou muito todas as vezes que eu administrei flúor em criança foi assim. E o bacana é que por Mas ser espuma... na escola pública não tem espuma. Então, as ações é com gel mesmo. Eu sei porque eu trabalho no serviço público. Aí a gente tem que fazer assim, nesse caso, entendeu? Porque não tem como, não tem espuma e é muito mais caro, né? E bacana esse lance, eu não sabia que tinha espuma. E é bom porque assim, a espuma evita até como é que se diz? Dinâmica de fluidos, né? Quando é líquido, é muito mais fácil descer e acabar engolindo, mesmo que seja pouco, né? Agora, o gel e o estado físico da matéria mesmo, né? O gel ou espuma, acaba que você tem uma estabilidade que ele não escorra tanto para você conseguir engolir. Então, bacana, você viu? Ó, mantém uma concentração, mas muda o estado físico da matéria para tentar evitar essa dinâmica de fluido para descer. Bacana, não sabia que tinha essa apresentação em espuma. Então, vocês pegam e só passam a espuma nos dentes. Aí não precisa nem escovar, então. É como uma gaze, um algodão, então, é isso? Pode ser Pode também. ser, ou com a escova. Com a própria escova. Massa. Na faculdade a gente usa mais de espuma mesmo. É só mais no serviço público que é gel. Tá. E qual que é a recomendação de utilização por exemplo, para criança ou para adulto? É uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, ou não tem essa recomendação, ou toda vez que vai ao dentista? Bom, o que a gente aprendeu em cariologia com a professora Valéria, por exemplo, vai depender muito da severidade do acometimento de cárie da criança. Então, se a criança tem os dentes cujo esmalte ele está mais desmineralizado, se a saúde bucal é precária, é mais propenso à cárie, o flúor vem com a finalidade de reforçar e tornar esse esmalte mais resistente, né? Então, quem tem uma propensão muito grande à cárie, a aplicação uma vez por semana, quem tem menos, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Então, é bem particular em relação ao tratamento de cada paciente. Show. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque, assim, eu não ouvi nada descrito de forma robusta, assim, intoxicações crônicas de flúor. O grande problema é uma sobrecarga aguda. Então, tanto é que eles relatam justamente na hora do procedimento ou na hora da consulta odontológica, de forma inadvertida, a pessoa acabando ingerindo o flúor. Porque a gente sabe que em outras substâncias, até na medicina, a gente sabe que existe, às vezes, um efeito cumulativo. Então, se você for exposto várias vezes, né, em vários eventos pelo mesmo elemento químico, você pode ter um efeito gradativo, né, e você acabar tendo essa intoxicação de uma forma crônica, igual o arsênico, por exemplo. O arsênico,
até da forma forense, né, que é a questão criminal, se você vai dando pequenas doses de arsênico várias vezes por dia a alguém, você pode assassinar, entre aspas, essa pessoa, assassinar, entre aspas não, né, verdadeiramente, mas de forma crônica, a longo prazo, para tentar despistar um crime. Então, tem essas coisas que no flúor, realmente, o que eu vi foi mais sobre intoxicação aguda. Tá? E o grande... Professor, Oi, pode falar. mas o acúmulo de flúor no organismo de uma criança, por exemplo, gera um quadro de fluorose, que é comum da Isso. gente ver. Justamente porque, por exemplo, se os pais não entendem a quantidade necessária de pasta de dente na escova da criança, na hora que ela ingerir, na hora que ela escova e ingere essa quantidade, cronicamente, na hora que ela trocar a dentição pode estar acometida por fluorose. Não, então, mas aí não gera uma intoxicação, mas não com efeitos sistêmicos, vamos dizer, né? Vai ter um problema na dentição, mas ela não vai ter, sei lá, por exemplo, se tivesse a intoxicação crônica por uso inadvertido do flúor, não sei o quê, você vai desenvolver uma arritmia cardíaca daqui a um tempo. Isso eu não vi relatado. Então, o grande problema aí tem, não. o grande problema aí seria da dentição mesmo, né? Sim. De diminuição da parte mineral do osso, do dente, né? Isso daí eu também vi. Mas é uma coisa que talvez dentro do escopo aqui, pensando em urgência, não é uma coisa que está muito bem estabelecido. Não sei se é isso também, mas É uma manifestação clínica, no caso. É isso aí. Isso. É bem local mesmo. Show. Vamos lá. E aí, gente, o grande lance aqui do flúor, principalmente nesse contexto que a gente está falando da intoxicação aguda, é a causa do quê? Da hipocalcemia. Então, cálcio baixo, o que assusta a gente é o quê? Que o cálcio é o grande ligador da miosina e da actina. Então, tudo que vocês têm, tudo que nós temos de músculo, tanto músculo liso, músculo estriado cardíaco ou músculo estriado esquelético, todos eles precisam de cálcio para fazer contração muscular. E aí, se não tem cálcio, a gente começa a ter essas manifestações como parestesia, fibrilação muscular, tetania, convulsões, porque a gente precisa do cálcio também na condução nervosa, e diminuição da contratilidade, podendo causar uma parada cardiorrespiratória. Então, o grande lance, o grande problema dessa intoxicação aguda é a queda abrupta do cálcio. E aí, ela pode vir também, além disso, pelo mecanismo bioquímico, além do cálcio baixo, fazer uma hipercalemia, ou seja, aumentar o potássio. Aí, gente, cálcio baixo e potássio alto é a fórmula mágica para você cursar com parada cardiorrespiratória. Então, é uma coisa assim que a gente se preocupa muito, tanto é que, por exemplo, em ambiente de UTI, todos os dias os pacientes críticos, a gente tem dosagem de cálcio e tem dosagem de potássio todos os dias desses pacientes. A gente precisa saber qual é o nível sérico, porque diante das várias doenças que esses pacientes podem estar lá dentro da UTI, podem ter uma alteração desses níveis séricos e podendo aumentar o risco de parada cardiorrespiratória. Vamos lá. A literatura mostra, então, a questão da toxicidade aguda, né? O grupo de risco aí talvez maior, e aí por inúmeros fatores, inclusive um dos que vocês mesmos falaram, que é a difícil manipulação da criança e o gerenciamento aí dessas soluções na boca, acabando, de certa forma, ingerindo um pouco dessa solução fluoretada. E, além disso, gente, a gente tem que lembrar que qualquer intoxicação, ela é dependente de quê? Concentração por quilo de peso da pessoa. Então, se eu tomar uma dose, eu que tenho 93 quilos, e pegar uma criança que às vezes tem 20 quilos, a mesma dose, para mim, às vezes não vai fazer nada. Mas para a criança que tem 20 quilos, pode ser uma dose tóxica. Então, acaba que as crianças mais novas, por não terem a capacidade de gerenciar isso na boca e, além disso, ter baixo peso e, além disso, serem as principais pessoas expostas ao flúor, né, por causa dessa questão da prevenção aí e o tratamento de cárie, acaba sendo
o público-alvo aí do maior risco dessas intoxicações, tá? A dose, então, certamente letal, tá? Entre 32 e 64 miligramas por quilo aí de peso. Foi estabelecido que a dose de 5 miligramas deveria ser considerada uma dose provavelmente tóxica e deve-se respeitar o valor menor que em qualquer procedimento clínico ou intervenção envolvendo flúor. Aqui, gente, tem no livro lá de vocês, aquele livro que a gente usa como referência de urgências médicas em odontologia, tem essas várias apresentações. E aí eu iria perguntar para vocês quais são as mais utilizadas aí na prática de vocês. Quem pode me ajudar? Professor, as soluções de NAF aí, na verdade o NAF, ele está presente no creme dental, mas na clínica da Multivix eu posso dizer que esse duofluoride, esse verniz fluoretado aqui, ó, o terceiro da tabela, ele está presente lá na clínica odontológica e a gente faz uso dele, principalmente em odontopediatria. E vocês, Conrado, essa apresentação já vem pronta para a utilização ou vocês têm que manipular e diluir ela? Como é que é? Ela vem pronta e vem com espessante, assim. Se o verniz ele tiver com viscosidade muito alta, a gente tem como diluí-lo um pouco, mas ele vem pronto. Ele vem pronto para isso. Que bom, né? Porque assim, o medo da gente, eu conversando com uma colega até odontóloga, ela fala que muito das soluções que vocês, igual esse lance da água oxigenada mesmo, agora por causa do Covid, vocês mesmos que tem que manipular esse produto e vocês mesmos que tem que diluir essas coisas. Eu fico pensando, puta merda, tem que fazer isso tudo dentro do consultório, além de tomar cuidado com tudo que tem que fazer, ter ainda esse critério, esse cuidado para diluir soluções que vocês utilizam, vou te falar, hein? Dá trabalho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas que bom, então, que já vem preparado. E aqui, o que eu ia perguntar para vocês, qual que é dessas apresentações aqui que no creme dental tem? Qual é a concentração? É do NPF e do NAF, de 1.000 e 1.500 partes por milhão. 1 milhão, tá. E aí, se, por exemplo, para uma criança ou para um adulto, as concentrações são diferentes também, ou não? É a mesma coisa? Por muito tempo foi defendido, né, o professor, que criança deveria utilizar creme dental sem flúor pelo risco de ingestão e que o creme dental seria diferente do adulto, mas a gente aprendeu em odontopediatria, os estudos mostram também que não tem necessidade de remover o flúor, porque ele tem mais benefícios do que prejuízos. O que muda é a dose. Então, uma criança, por exemplo, desde que apresentou o primeiro dentinho lá, já pode fazer a escovação com a quantidade de creme dental com a mesma proporção de flúor apresentada, de 1.000 e 1.500, né? Dependendo se for NAF ou NPF. E aí a diferença é que vai ser 1 grãozinho de arroz para essas crianças, e à medida que vai crescendo, 6 anos de idade, 1 grão de ervilha, e isso se segue. Então, é mais a quantidade de exposição do que usar ou não usar. Perfeito. E para sempre 1 grão de ervilha, nada de botar uma melancia de pasta de dente. Isso aí. Igual nas propagandas da Colgate. E nem engolir, né? Porque quem aqui nunca foi criança e gostava de comer tandy? Nossa. Comi bastante. Muito. Ai, gente, que engraçado isso. Eu comia muito, eu adorava aquilo. Eu ia lá escondido e comia o troço. Jesus amado. Mas beleza, vamos lá. Viu? Eu não falei que eu ia aprender mais com vocês hoje do que essencialmente passar algum conhecimento? Vamos lá. Os principais sintomas, gente, são gastrointestinais. Por quê? Até porque quando esse flúor chega e se transforma em ácido fluorídrico, acaba tendo uma absorção muito rápida e por aumentar ainda esse conteúdo ácido, acaba desenvolvendo esses sintomas gastrointestinais. E aí, a grande sacada que vocês têm que entender é que uma solução é uma solução que vai se absorver de forma muito rápida. Então, talvez, qual seria a melhor coisa para a gente fazer quando a gente percebe que alguma pessoa ingeriu de forma inadvertida alguma solução dessa de flúor? Leite.
E outra, antes dessa, que talvez seja melhor do que o leite. Do que o leite. Tipo, tem que ser uma fonte de cálcio, né? Não, antes disso. Porque quando é o leite, é Água, diluir. porque praticamente já o quê? Absorver, você vai estar dando uma fonte de cálcio para esse paciente, certo? Certo. O que a gente tem que pensar em intoxicação, gente, isso vale para todas as intoxicações. Talvez é uma primeira medida, quando é intoxicação por via oral, a primeira coisa é tentar fazer o quê? Induzir vômito. Induzir vômito. Então, por exemplo, ingerir, sei lá, comprimido de chumbinho. Se você já viu na hora, é tentar o quê? Induzir o vômito para botar para fora, porque aí você diminui a chance da absorção disso. E como é que induz vômito, gente? A galera aí da cerveja, final de semana, que bota o dedão na goela e volta a tomar cerveja. Como é que é uma boa indução de vômito? Vocês sabem? Dedo na garganta. Quem falou? Dani deu. Não, essa daí, Dani, só funciona quando o show tá acabando, para aguentar mais um pouquinho, bota o dedo na garganta e volta pro show lá e toma mais um. Não, essa não. Qual, gente? Excelente, descrita em livros e tudo. E é uma forma muito simples. Ninguém sabe? Vômito ideia, reflexo, nunca né? fiz isso. A úvula? Como? Com a Oi? língua? Como? Não entendi. Alguém falou aí alguma coisa aí na úvula, na língua? Eu falei assim que o vômito é um reflexo, né? Isso. Então, não sei, estimular a úvula, língua, não sei. Não funciona tão bem também, não. Nossa, difícil essa. Difícil? Valendo um churrasquinho e 2 Heinekens. Sabe o que a gente utiliza em hospital, gente? Muito. A gente pega um copinho plástico, aquele de cafezinho, aí a gente bota uma soluçãozinha amarela ali dentro e dá para a pessoa tomar e fala, isso daqui é um remedinho que vai fazer você vomitar. O que é que tem naquele remedinho amarelo e dentro de um copinho plástico de café? Epocler. Não. Esse é pós, gente. Detergente. Nossa! Detergente, juro por Deus, é conduta médica isso. Detergente de pia. Detergente. O detergente tem um poder adstragente muito grande que na hora que você toma, você vomita. E ele é inóculo, né? Ele não traz mal. Então, por isso que de preferência é botar um detergentezinho de cor vermelhinha, para a criança achar ainda que é um negócio gostoso. Aí na hora que ele toma, gente, é na hora. Tomou, puf, vomitou. Isso é uma conduta médica e intoxicação de várias substâncias. Então, talvez é uma primeira conduta para você tentar evitar o quê? Que essa substância chegue na mucosa gástrica e já comece a absorver. Então, é muito bem Mas descrito. dilui, E a quantidade? Não, dilui que eu quero nada, saber. dilui nada. Não? Pega o copinho, bota o detergente, enche e toma aí um pouquinho. Cara, na hora você vomita. Na hora. Eu nunca tomei, não, mas eu já fiz várias vezes em pronto-socorro e é impressionante como é que funciona. E pode fazer assim sem medo. Não tem. Aí, o pessoal, quando for na balada, leva uma vasilhinha com detergente agora. Melhor do que ficar botando o dedo na goela, né? Total. Mas... Agora, então, com Covid, tem que andar com o dedo álcool 70. Então, assim, é uma conduta muito bem estabelecida, indução do vômito por uso de detergente. E é uma medida segura, tá? E a dose é aquele copinho de café. Escolha sempre um detergentezinho mais colorido, que aí vai dar a sensação, né? Toma esse remedinho, porque na hora que ele entender o sabor e a sensação, ele já está vomitando. Então, essa é realmente é a primeira conduta. Se você perceber que ocorreu essa ingesta de forma inadvertida, é tentar produzir, né, tentar induzir o vômito para você colocar essa solução para fora, tá? A maioria dos Nesse caso, tem a cara de uma matéria no jornal falando assim, médico tenta dar detergente para criança. Exatamente. Aí as pessoas... E a mãe indignada. Por isso, gente, que a gente tem que explicar muito bem as coisas. É igual, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram também, teve uma vez, eu acho que tem uns 5, 6 anos atrás,
que denunciaram um médico no interior aqui do estado que o cara fez uma nebulização com vodka na criança. E realmente era uma conduta, é lógico que muito antiga, né? Mas que conseguia fazer o quê? Broncodilatação e ajudava na respiração de crianças com bronquiolite. E aí virou um BO, porque o cara botou vodka no nebulizador para a criança nebulizar, entendeu? Então, existem algumas coisas, por isso que eu falo, na saúde, gente, e aí vale para vocês também, é importante a gente explicar tudo que a gente faz, criar uma comunicação adequada, porque para o leigo é tudo muito difícil, né? É tudo muito complexo de entender, principalmente na área da saúde. Ninguém entende nada. Imagina, as pessoas conversando com vocês vão falar lá de, sei lá, de eixo de ação, de tração de dente, de não sei o quê. Ninguém entende nada disso. É muito complexo. E aí, dentro dos principais sintomas, o que a gente quer evitar que ocorra é justamente essa hipocalcemia grave, né, e gerando uma parada cardiorrespiratória. Então, a prevenção que eles determinam nos protocolos é sempre colocar a criança sentada, né, não exceder. E aí, aqui foi a referência que eu peguei, tá, gente? Se tiver algum equívoco, vocês vão me corrigindo. Não exceder um volume de 4 ml do gel para cada aplicação, usar sempre o suctor, né, o aspirador, instruir a criança a cuspir o máximo possível, né, o excesso de gel, no mínimo 30 segundos após a aplicação, manter as embalagens contendo fluoreto longe do alcance das crianças e inclua no estojo de emergência a preparação farmacêutica de hidróxido de alumínio. E aí, o hidróxido vem depois. Então, talvez a primeira coisa que a gente faça é induzir o vômito. Não deu solução, faz o quê? Hidróxido de alumínio, para tentar neutralizar essa substância ácida que foi criada lá no estômago, o ácido fluorídrico. Então, na verdade, o hidróxido de alumínio, que tem aquelas pastilhazinhas, a gente pode ter, vocês devem ter no consultório quando forem fazer essa aplicação, porque é uma forma de você inativar esse ácido fluorídrico que foi criado no estômago. Então, existe a forma da gente tentar expelir ele, uma outra que é inativar, e uma outra que é o quê? Dar cálcio, né, para evitar as repercussões clínicas causadas pela baixa do cálcio. Então, seriam as 3 condutas mínimas aí diante de uma intoxicação aguda por flúor. Fechado? Tranquilo até agora? Beleza. Como é que é a quantidade de flúor, gente? E aí, aqui, lembrando, tá? Peguei da referência. Se tiver algum equívoco, vocês me corrigem. Menor que quantidade de flúor, né? Protocolo de atendimento. Administre hidróxido de alumínio na forma de gel, 5 ml, né? Ou leite. E observe por 1 hora. A indução do vômito aqui não é necessária quando é uma quantidade pequena. Então, quando é uma quantidade pequena, você consegue, de certa forma, neutralizar isso utilizando hidróxido de alumínio ou a questão do leite. Outra dica que eu vi, gente, eu não sei se vocês utilizam isso também, é sempre evitar fazer esse tipo de aplicação em horários que a pessoa possa estar em jejum prolongado. Ou marcar de, por exemplo, se for criança, dá o café da manhã para a criança e depois já marca o primeiro horário, o segundo horário no consultório, porque já sabe que ela teve uma ingesta alimentar ou até de leite, e isso seria um fator protetor. Tem essa recomendação mesmo ou foi de uma fonte não confiável que eu colhi isso? Não, é isso mesmo. O nível de absorção diminui. Diminui. E também porque o flúor, a absorção aumenta por conta da presença ácida. Então, o estômago vazio potencializa, né, o efeito do flúor. Exatamente. Estou estudando odonto, hein? Viu? Vamos lá. Quando é maior que 5 mg por quilo, aí sim, tenta induzir o vômito com substâncias eméticas. Qual é a substância emética, gente? Detergente. Isso aí. Só não faz a loucura, tá? A loucura. Por que dá BO, gente? Se você pegar um frasco de detergente, mandar a criança abrir a boca e jogar detergente lá dentro, o que a mãe vai falar para você? Você tá doido? Você tá doido? Processar. Então, vai te processar. Agora, se você pega um copinho de café lá no seu spa do dente, vai lá numa sala, pega o detergente, fala, mãe, isso daqui é um medicamento que vai induzir o vômito dele, dá para ele tomar e depois ele vomita, tá tudo certo. Olha como é que é diferente a abordagem, entendeu?
Então, é para utilizar detergente? Sim, é para utilizar detergente. Mas, pelo amor de Deus, não é para pegar o Limpol e jogar lá na boca da criança que vai dar BO, é lógico, né? Não dá para entender isso para o leigo, não pode jogar esse peso de entendimento para o leigo. Então, seja responsável, faça de uma forma muito tranquila, instrua a mãe do que você está fazendo, que aí vai dar tudo certo. Tenta induzir, então, o vômito, administre o hidróxido de alumínio, né? E cálcio por via oral. Então, leite, gluconato de cálcio ou soluções com lactato de cálcio. O gluconato de cálcio é uma solução que a gente utiliza muito dentro da medicina. Vem ampolas de apresentação de 10 ml e a gente tem muito disponível. Inclusive, quando são intoxicações grandes por flúor, aí sim está indicada até a infusão venosa desse gluconato de cálcio, tá? Quando são intoxicações maiores, é interessante providenciar a internação imediata, até para monitorar o ritmo cardíaco desses pacientes, e pode ser necessária a utilização do gluconato de cálcio. Em ambiente hospitalar, então, a gente tem que fazer um eletrocardiograma, tem que avaliar os outros íons também, principalmente potássio, tá? Administra o gluconato de cálcio e administra glicose, soro bicarbonato, diurético, para tentar excretar esse fluoreto. Então, a gente vai tentar, de certa forma, aumentar a atividade renal para conseguir fazer a eliminação desse fluoreto. Show? Ora, é só isso mesmo, viu? Não falei Show. que era pequeno? Top. Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilo. Questionamentos? Bom. Certo. Vamos lá, só para